Muito bem, continuando os nossos exercícios a respeito dos dois primeiros módulos, competência tributária e tributos, com material já disponível para vocês, vamos lá para a questão número 7. Vamos lá. Entidade fechada. São 3 afirmativas, a questão 7, para você responder sim ou não, dependendo do que for, inclusive no que diz respeito, vocês vão ver, ao arcabouço jurisprudencial. Entidades fechadas de previdência privada, que só conferem benefícios aos seus filiados, desde que eles recolham as contribuições pactuadas, goza da imunidade tributária. Entidades fechadas de previdência social privada. E aí, minha gente? Vamos lá, voltando para mim, olha só. A súmula 730 do Supremo Tribunal Federal determina que a entidade fechada de previdência social privada só é equiparada a autarquias, fundações, enfim, e a entidades sindicais, ou seja, goza da imunidade, quando não cobrarem contribuições dos seus filiados. Boa, mas como é que uma entidade fechada de previdência social privada pode se manter se não cobrar só com dinheiro da mantenedora? Exatamente. Mas também não nos interessa isso, como que vai ser sustentada. O que interessa é que essa entidade fechada de previdência social privada, de acordo com a súmula 730 do Supremo Tribunal Federal, é tão somente imune, tão somente se não cobrar contribuições dos seus filiados. Portanto, a nossa afirmativa 7, voltamos a ela, né? A primeira afirmativa da nossa questão 7 é não, porque a entidade fechada que nós estamos vendo só confere benefício aos seus filiados desde que eles recolham as contribuições. Então, a primeira é não. A segunda afirmativa, segundo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, filmes fotográficos destinados à composição, preste atenção, gente, de livros, jornais e periódicos estão abrangidos por imunidade tributária. Olha o absurdo que houve nessa questão, prova elaborada pela ESAF. A súmula 657 do Supremo Tribunal Federal, a súmula 657 estende a imunidade dos livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão para o papel e filmes fotográficos utilizados para impressão de jornais e periódicos, não para livros. Súmula 657 do Supremo Tribunal Federal, vocês têm lá no final da apostila, no gabarito, a súmula 657. Ora, e o examinador considerou essa afirmativa correta, embora tenha citado livros também, e a súmula não cita livros, só cita jornais e periódicos. E o examinador da ESAF considerou correta essa afirmativa, provavelmente baseado numa súmula da ESAF, né? Lógico que isso não existe, mas ele armou a questão e esqueceu de observar que tinha uma palavrinha lá, né, que os filmes de papel fotográficos são imunes para impressão de jornais e periódicos, não de livros. E ele incluiu o livro ali. E, pasmem, a ESAF não aceitou recurso para essa questão. Embora a súmula, vocês podem ver lá no final, diz literalmente para jornais e periódicos, excluindo os livros. São coisas que a gente enfrenta em prova. Então, pelo gabarito ficou correto, embora haja esse erro grosseiro. Vamos para a próxima. Próxima afirmativa. A Constituição Federal veda a instituição de contribuição social para a Seguridade Social sobre o lucro oferido por pessoas jurídicas que decorra da comercialização de livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Minha gente, voltando para mim, a imunidade fiscal objetiva, a imunidade para livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão é objetiva exatamente porque é para o objeto. É o livro, é o jornal, é o periódico, é o papel destinado à sua impressão. Não é para a pessoa jurídica que o produz, absolutamente.
A pessoa jurídica que o produz vai ter lucro, vai ser tributado pelo imposto de renda. O autor que recebe os direitos autorais é tributado pelo imposto de renda, infelizmente. Não é? A imunidade é objetiva, para o objeto, livro, jornal, periódico, papel destinado à sua impressão. Certo? Então, a nossa resposta, vamos voltar lá para a questão, na medida em que a primeira foi não, a segunda sim, embora absurda, porque a súmula 657 se refere apenas a jornais e periódicos, mas a ESAF não aceitou recurso, e a outra não, letra A, é a nossa resposta. Maravilha. Muito bem. A próxima questão é aquela questão para levantar o astral. É uma questão daquelas fáceis. Cuidado, minha gente. Em prova, normalmente, 50% a 60% das questões são questões fáceis. 30% mais ou menos de questões médias e 10% de questões difíceis. Nunca foge muito disso. Ah, não, mas eu fiz uma prova, boba, dificílima. É porque tinha um pouquinho mais que 10% de questões difíceis. Nunca foge muito disso. Então, prova é o seguinte, você tem que acertar todas as fáceis, grande parte das médias e algumas das difíceis. E, portanto, minha gente, por mais fácil que seja a questão, por favor, muita atenção, muito cuidado para não errar questão fácil. Errar questão fácil é fatal em prova. Então, vamos lá, vamos para uma questão fácil. Questão 8. O texto constitucional fixa que compete exclusivamente à União instituir contribuições de intervenção no domínio econômico, de interesse de categorias profissionais e econômicas e sociais. Boba, bota lá, marca lá, Vitor, letra A, olha que maravilha, olha que molezinha. Sociais. As especiais são outro nome dado às contribuições parafiscais, que compreende as duas citadas no enunciado, de intervenção no domínio econômico, de interesse de categorias profissionais e econômicas, e as sociais. Né? Especiais parafiscais são sinônimos de especiais, o sinônimo. Mesmo, são duas denominações dadas às 3 contribuições, e assistenciais não existe, assim como nacionais também não. Então, contribuições sociais. O texto do artigo 149 da Constituição. Mas, voltando para mim, vamos tirar um pouquinho de suco dessa laranja madura, gostosa, que foi colocada aí na prova, uma questãozinha fácil. Vamos espremer isso aí para tirar alguns detalhes, aproveitar. Cuidado, o artigo 149 da Constituição Federal determina que compete exclusivamente à União. Então, competência exclusiva da União. Competência exclusiva da União, instituir contribuições sociais de intervenção do domínio econômico e do interesse de categorias profissionais ou econômicas. Mas não podemos esquecer que o parágrafo 1º do artigo 150, o parágrafo 1º do artigo 150, já permite que os estados, Distrito Federal e municípios instituam contribuições cobradas em benefício dos seus servidores. Então, lembrando-se sempre disso. Né? Passa uma página para mim, Vitor, eu só quero colocar mais um. Isso. Vamos fazer dar uma recordada aqui das contribuições, sobre as contribuições, para a gente aproveitar essa questão facilzinha que levantou o astral, contribuições parafiscais ou especiais. Nós temos aqui 2 grupos, aquelas de competência da União e aquelas de competência do DF e municípios.
Muito bem. Aquelas de competência da União estão no artigo 149 da Constituição. E a de competência do DF e dos municípios, que atualmente é só uma, artigo 149-A da Constituição, que é a contribuição para o serviço de iluminação pública. E aquelas de competência da União, nós temos as contribuições sociais, a CID, contribuições de intervenção do domínio econômico, e a ICPE, ou corporativas, de interesse de categorias profissionais ou econômicas. E dentro destas sociais, nós temos as sociais gerais, salário, educação, né, FGTS, e sociais para a Seguridade Social. Ok? Então, este é o quadro das nossas contribuições para fiscais ou especiais, aproveitando aquela questão facilzinha, né? Mas para a gente dar uma recordada nisso, lembrando sempre que, embora a competência seja da União, conforme artigo 149 da Constituição Federal, das contribuições sociais, de intervenção do domínio econômico, de interesse de categorias profissionais e econômicas, o parágrafo 1º do artigo 149 determina que os estados instituam contribuições cobradas em benefício dos seus servidores. Legal? Então, aproveitamos uma questão fácil para dar uma recordada a respeito desse assunto. Voltando para mim. Já que agora estamos, né, animados com a questão facilzinha, vamos lá para a questão 9. Continuando os nossos exercícios, questão número 9. Vamos lá. A limitação constitucional do poder de tributar, vejam quantas questões, isso tudo são questões de prova. Veja a concentração de questões em limitações constitucionais ao poder de tributar. A limitação constitucional ao poder de tributar, que é também uma garantia assegurada ao contribuinte, vedando a União, aos estados, ao DF e aos municípios cobrar tributos em relação a faturadores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado, é conhecida como princípio da, antes do início da vigência, princípio da irretroatividade. Vamos marcar lá, letra C, irretroatividade. Ora, então, minha gente, olha só, a legalidade é vedado instituir ou aumentar tributos sem lei que estabeleça, isonomia é vedado tributar, do artigo 150, inciso 2º, é vedado instituir tributo, né, estabelecer tratamento tributário diferenciado entre contribuintes que estejam em situação equivalente. Anterioridade, é vedado cobrar tributo no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei, do artigo 150, inciso 3º, a linha B. E imunidade é uma vedação constitucional à cobrança de tributo, conforme está no artigo 150, inciso 6º da Constituição, as alíneas A, B, C e D, imunidade fiscal recíproca, imunidade dos tempos de qualquer culto, partidos políticos, etc., de livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão, além de outras imunidades previstas no texto constitucional que nós já vimos aqui na nossa parte teórica. Então, é irretroatividade a nossa resposta. Mas, voltando para mim, eu quero fazer um comentário importante aqui. Muito cuidado que todo o artigo 150, inciso 3º da Constituição, inciso 3º, a linha A, princípio da irretroatividade, inciso 3º, a linha B, princípio da anterioridade, inciso 3º, a linha C, princípio da noventena, estes três princípios, anterioridade, irretroatividade e noventena, somente se aplicam à lei que institui ou majora um tributo. Somente a lei que institui ou majora um tributo é que está submetida a esses três princípios, da irretroatividade, da anterioridade e da noventena. Então, uma lei que diminui o tributo, que extingue o tributo, que trate qualquer outra matéria tributária, não está sujeita a essas limitações. Ok? Muito bem, vamos parar por aqui. Na próxima aula, continuamos a nossa bateria de exercícios para ficar
preparadíssimo. Até lá.